Oi meninas, tudo bem? Iniciando aqui mais um vlog do canal. Passei um tempo sumidinha aqui do canal, mas eu resolvi, gravar mais vídeos aqui da minha rotina de organização do meu lar, receitinhas. Espero que vocês gostem de acompanhar tudo por aqui. Vou iniciar aqui fazendo a minha cama e bora lá para mais esse dia. Vou lavar essa loucinha aqui que foi do café da manhã. Terminei de limpar a pia. Vou tomar aqui uma água. E vou tirar o almoço para descongelar. Eu tô pensando em fazer um cozido hoje. Um cozido. Eu acho que é isso. Carne de boi, sabe? Costela bovina. Tô pensando em fazer ele na pressão mesmo. Com batatinha, cenoura, fica uma delícia, um arrozinho branco, acho que vai ser muito bom. Vou colocar para descongelar enquanto eu faço as outras coisas.
aqui o almoço. A carne que eu deixei descongelando, tive que colocar água, porque ela estava bem congelada, para descongelar mais rápido. Eu coloquei água. Ela ainda não está totalmente descongelada, mas eu já vou colocar aqui na pressão, porque como ela já está cortadinha, ela descongela na pressão. Eu já gosto de deixar ela assim, toda cortadinha. Então, conforme ela for descongelando, ela vai soltando. Eu vou colocar aqui na panela. Eu vou temperar essa carne com açafrão, uma colherzinha de açafrão, e páprica defumada. Vou colocar uma colherzinha também de páprica defumada. E eu gosto muito de pimenta, então vou colocar meia colherzinha de pimenta do reino. Também vou adicionar aqui sal. Normalmente eu uso 2 colherzinhas dessa de sal. Se precisar, depois eu acerto o sal. Vou colocar aqui um fio de óleo. E eu vou picar cebola e alho para poder temperar a carne. Cebola, alho, tomate, tudo isso. Eu já vou colocar ela no forno com todas essas coisas. Já vou ligar aqui o fogo para ela dar uma refogada. Vou colocar um pouquinho de óleo no fundo da panela. Eu vou ligar o fogo para ela ir refogando enquanto eu pico aqui. Peguei aqui pimentão, tomate e uma cebola, que é o que eu vou usar para temperar. Eu vou triturar isso daqui. Não vou usar esse pimentão todo. Vou usar somente uma parte. Vou colocar aqui no mixer para ele triturar. Vou usar só um pedacinho. Triturado, porque eu gosto de deixar os pedacinhos maiores mesmo. É só colocar aqui na carne. Vou usar o tomate todo mesmo. Eu vou cortar aqui para ser melhor de triturar e colocar aqui dentro. Mas eu vou fazer ele todo com semente mesmo. Eu vou colocar aqui. Ver se eu consigo virar essa carne. Aí ela refoga bem. E eu amo, gente, esse mix porque eu sofro muito picando cebola. Porque meus olhos ardem muito. Meus olhos são muito sensíveis. E eu sofro bastante. Sofria bastante. E aí, isso aqui facilitou demais a minha vida. Porque é rapidinho. Normalmente, na verdade, eu faço cozimento e coloco na geladeira. É que eu não fiz, então tô tendo que picar aqui. Mas ainda assim já facilita bastante ter
É muito bom, bem picadinho. E aí eu só jogo aqui dentro. Olha que lindo que tá ficando a carne, já bem temperadinho. Coloquei aqui a cebola, pimentão. Ela ainda tá congelada, mas conforme for cozendo, ela vai se soltar. Ela já tá toda cortada, então ela vai ficar bem soltinha. Muito bom mesmo. Fica uma delícia, fácil de fazer, rapidinho, tá pronto. Eu amo. Agora eu vou preparar aqui o arroz. Vou usar esse daqui, o branco. Eu amo arroz branco. Pra mim não tem igual. E esse é um grande questionamento. Vou fazer bastante, que aí já sobra pra janta. Uma grande dúvida. Vocês lavam ou não o arroz? Eu lavo. Eu não consigo. Essa água que sai branca, pra mim é amido. E ele deixa o arroz mais grudado, na minha opinião. Não fica tão soltinho se você não lavar. Então, contra todas as recomendações, eu sempre lavo para tirar um pouco desse amido do arroz, deixar ele mais soltinho. Principalmente o branco, né, que a gente tem mais dificuldade de fazer ele soltinho. O parbolizado nem tanto, mas ainda assim o parbolizado eu também lavo. Mas o branco principalmente, porque eu sinto que lavando ele fica mais soltinho, que ele sai esse amido, a parte branca. Então eu gosto sempre de lavar. E aí eu vou deixar ele aqui escorrendo um pouquinho até a hora de fazer. Aqui a carne já tá quase toda soltinha. Ela soltou só no tempo que eu tava refogando mesmo. Agora eu vou colocar a água que eu já tenho aquecida, que eu falei pra vocês. Eu já coloco ela morna, então eu vou colocar aqui até cobrir completamente. E vou levar na pressão. Dá uma mexidinha aqui. Eu sempre gosto de cozinhar com a panela de pressão nesse fogo, que ele é maior. E eu acho que cozinha mais rápido. Vou deixar aqui na pressão. Quando pegar a pressão, eu vou contar 20 minutos e desligo. Espero sair a pressão, corto a batatinha, a cenoura para pôr dentro e coloco na pressão novamente por mais 10 minutinhos. Agora aqui a gente vai fazer o arroz. Vou antecipar logo. Estou usando óleo mesmo. E eu refogo o meu arroz só com alho. Eu já tenho alho triturado aqui na geladeira. Eu tenho até que fazer mais. Já comprei o alho para fazer mais. Mas ainda não preparei. Eu gosto de triturar e deixar assim, ó, na geladeira. Dura muito. Normalmente eu faço pro mês todo. Esse daqui é do mês passado. Que sobrou e eu vou estar usando aqui. Enquanto eu não faço mais. Tô esperando acabar, na verdade. Pra não misturar. Acho que o que vai ficar aqui vai dar pra mim usar mais uma vez. E eu já tenho que preparar mais. Meu arroz eu gosto de refogar só com alho mesmo. Pra mim fica uma delícia. O alho já tá no ponto. Aí eu vou colocar aqui o arroz. Dar uma mexidinha pra refogar. Uma mexidinha. Vou dar uma refogadinha. Vou adicionar o sal. Sal ao gosto, mas para essa quantidade eu uso essa quantidade de sal. E já coloco a água. Também uso água quente, como eu falei pra vocês.
E eu preencho aqui de água, tampo e tá prontinho. Dou mais uma mexidinha. E o arroz, gente, é bem rapidinho. Já já ele tá pronto aqui, fica uma delícia. Um arroz branquinho, fresquinho, com a carninha cozida, não tem nada melhor. E aqui é isso. Botamos tampar e já já ele fica pronto. Não lavei ainda essa tábua, porque eu vou cortar a cenoura e a batata. Estou enchendo aqui a água para esquentar mais, porque eu decidi que eu vou fazer macarrão também, para acompanhar, porque é muito bom comer macarrão com caldinho, né? Eu vou fazer também macarrão para acompanhar o almoço. Então, eu vou esquentar a água também. E é isso. O arrozinho já ficou pronto. Olha que delícia. Bem soltinho. A panela aqui pegou pressão. Agora eu vou fazer o macarrão que eu falei para vocês. Olha aqui uma panela. Vou fazer um macarrão assim mesmo. Vou colocar aqui o celular no tripé que me ajuda, que é melhor. Aí eu vou gravar para vocês. Pro macarrão não tem segredo, vou fazer macarrão espaguete mesmo. Vou colocar aqui a água, já tá quente. Uma quantidade boa para a quantidade de macarrão que eu quero fazer. E na água só acrescento mesmo o sal. Depois que tá pronto, eu não coloco mais nada na água. É só o sal, não coloco óleo nem nada. E não gruda. O óleo, ele, depois de cozido, evita que ele impede, né? Na verdade, que o macarrão perde tempero quando você for temperar. Então, eu não uso. Vou fazer essa quantidade de macarrão, tá bom. Aí eu deixo ele aquecer um pouco, amolecer, para depois empurrar para dentro da panela completamente. Eu não quebro. Antigamente eu quebrava, mas agora eu tô achando melhor fazer assim, inteiro. E aí eu deixo ele amolecer um pouquinho, depois eu vou empurrando assim com a mão mesmo. E ele entra com facilidade quando ele dá uma amolecida. Aí eu vou colocando assim, deixo ele amolecer mais um pouquinho até entrar completamente todo dentro da panela. E assim eu vou fazendo. O macarrão já tá cozendo. Aí agora eu vou preparar aqui a cenoura e a batata para colocar na carne. Já já eu vou abrir e vou colocar a carne, a cenoura e a batata dentro para cozinhar também. Eu vou descascar e deixar já cortado para agilizar. Agora, gente, eu vou escorrer aqui o macarrão, refogar ele. Já tirei, desliguei a panela da carne, tô tirando a pressão para colocar cebola, a batata e a cenoura. Agora aqui para refogar o macarrão eu uso a mesma panela, ele tava cozinhando, coloco um pouco de margarina e eu refogo ele só com alho também, gente. Vou usar um pouco do alho. Ai, meu Deus, saiu tudo. Vou usar um pouco do alho que eu tenho aqui. Refogo só no alho mesmo. Uma delícia. Depois que deu uma torradinha no alho, aí eu venho e adiciono um pouco de ketchup. Tem gente que não gosta, mas eu amo.
misturo. Ai, pra me dar toda uma diferença. Eu gosto muito. Eu prefiro de fazer com ketchup do que botar um pouquinho de páprica defumada pra dar um saborzinho. Eu gosto mais de fazer com ketchup do que com um molho de tomate. Vou botar mais um pouquinho. E aqui eu vou misturar e já venho com o macarrão. Fica delicioso. Eu já venho com o macarrão. O macarrão já tá escorrido. Fica delicioso, bem soltinho. Lembrando que eu tô de fogo baixo. Minha intenção aqui não é queimar. Só dar uma refogada mesmo. E ele fica bem soltinho. Eu vou passando aqui até pegar todo o tempero em todo o macarrão. Vou desligar aqui o fogo para ele não ficar todo grudento. E é isso, o macarrão tá pronto. Uma delícia. Soltinho, soltinho. Meninas, terminei o almoço, já almocei por aqui. Agora já é tarde, vai dar 3 horas, eu acredito. E eu resolvi fazer o meu devocional. Vou mostrar um pouco para vocês de como é que eu faço. Vou falar para vocês qual é o devocional de hoje. Tenho aqui a minha Bíblia, que é essa daqui. Ela é NVI, nova versão internacional. E aqui também o meu caderninho de devocional, que eu gosto de escrever o que eu entendi. Eu faço aqui algumas anotações do que eu entendi. Dou uma de artista também, porque eu quero desenhar, mesmo sem saber. Mas eu acho muito importante escrever. Eu aprendo mais se eu escrever. Eu gosto muito de escrever, às vezes faço alguns desenhos também. E aí eu vou dar prosseguimento a uns devocionais que eu iniciei. São temas variados. Eu parei em Criada com Propósito. Base de hoje é em 1 Samuel 16:7. E o tema 16:7 é valor além da aparência. Então eu já vou escrever aqui o tema para mim não esquecer. Eu gosto de usar essa caneta que ela é em gel, a escrita fica muito linda. A ponta dela é 0,5, então fica muito bonita. Eu vou escrever aqui o tema logo. Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei.
O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Terminei aqui o meu devocional, gente. Falou além da aparência. Foi sobre Davi, uma tentativa aqui de fazer uma coroa. Ficou muito boa, né? Mas eu tentei. Ai, gente, eu acho a história de Davi muito linda. Davi foi o rei mais improvável, digamos assim, né? A Bíblia vai ser muito clara quando vai falar de Davi que diz que ele não tinha uma boa aparência, ele não tinha estatura. E assim como Samuel, quando foi de Davi, pensou em todos os seus irmãos para rei, e não ele, mas Deus escolheu Davi, porque, como vai dizer no versículo 7, o Senhor ele olha para o nosso coração, ele não vê a nossa aparência é o que menos importa para Deus, né? Deus nos conhece por completo, numa profundidade que aos olhos humanos é impossível, né? E é muito lindo a história de Davi. E o que me chamou muita atenção nesse capítulo 16, eu li até eu li do versículo 1 até o 13 e me chamou muita atenção o versículo 13, que é quando Samuel unge Davi. Primeiro passam todos os filhos de Jessé e o Senhor rejeita todos e Samuel se questiona, mas só tem esses, Deus não escolheu nenhum desses. E aí Jessé fala, não, eu tenho mais um, o caçula, ele tá no campo, ele é pastor de ovelhas. E aí Samuel diz, não, então ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, o Senhor diz, é esse quem eu escolhi. E Samuel levanta e unge Davi com óleo. E a palavra vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E eu achei isso magnífico, a presença de Deus. E a gente vê que a partir dali a Bíblia vai narrar a história de Davi diferente, de uma forma diferente, porque o Espírito Santo traz essa mudança. Eu acredito que Davi já tinha diferença na vida dele. Pelo capítulo 7, nós vemos que Deus vê o coração de Davi, Deus se agrada do coração de Davi e Deus escolhe Davi, mas a partir do momento que Samuel ungiu Davi rei, o Espírito de Deus se apoderou dele de uma forma mais profunda. Eu tenho esse entendimento. Diz assim no versículo 13, vou ler para vocês. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então, achei essa palavra muito forte, né? Eu acredito que o Senhor sempre esteve com Davi, e que Davi o agradou pelas suas obras, mas a palavra é clara quando diz que a partir dali o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E isso é muito forte. E a gente vê nos capítulos seguintes que Davi foi um homem notável, né? Eu estava aqui até pesquisando um pouco e eu vi que Davi foi um dos reis mais notáveis de toda a história de Israel. Claro que ele cometeu erros, ele cometeu pecados, mas a Bíblia é muito clara quando falou que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito forte, você ser segundo o coração de Deus. E eu acredito que essa passagem, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir dali em diante. Eu acredito que o Espírito de Deus nunca se afastou de Davi. E é por isso que, embora ele tenha cometido erros, ele tenha pecado, ele sempre se arrependia, ele sempre pedia perdão a Deus, reconhecia o seu erro e prosseguia. E eu acho que é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence do pecado, nos transforma e nos convida a viver uma nova vida.
Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixe seu gostei, deixe um comentário. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!